Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem me acompanha aqui no meu Instagram, psicóloga Érica Costa, e também na minha fanpage do Facebook, eu sempre costumo vir aqui conversar sobre algum assunto com vocês, né? E eu gosto sempre de ser bem didática, gosto sempre de fazer como se fosse uma psicoeducação para a gente conversar sobre determinado assunto. E hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre transtorno do pânico, porque em decorrência de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, muitas pessoas que já têm tendência à ansiedade também podem chegar a desenvolver o transtorno de pânico, também que já é diagnosticado com transtorno de pânico, podem estar intensificando mais essas crises. Tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre a questão do transtorno do pânico. O transtorno do pânico, ele pode ser classificado dentro do grupo dos transtornos de ansiedade, certo? Quais são os principais sintomas na questão da ansiedade? É aquela ansiedade pronunciada, certo? E a questão da esquiva fóbica. Só que antes da gente falar especificamente sobre o transtorno do pânico, eu elenquei aqui, por exemplo, a necessidade da gente definir o que é um ataque de pânico, certo? Porque eles são conceitos diferentes. Então, o que seria, Érica, um ataque de pânico? O ataque de pânico, ele tem basicamente dois tipos de sintomas, certo? Primeiro, os sintomas fisiológicos, que são sensações típicas de ansiedade. Quem tiver dúvida ou quem não tiver assistido meus outros vídeos, eu já fiz 2 vídeos falando sobre a nossa ansiedade que faz parte da nossa vida, né, natural, e a ansiedade que ataca o transtorno de ansiedade generalizada. Então, para quem não entende bem, é bom voltar nos outros vídeos para ter um pouco de entendimento. Também podemos ter ataque cardíaco, as palpitações, os tremores e também as tonteiras, certo? E às vezes, ainda como sintoma fisiológico, a parestesias. O que é isso, Érica? É aquela questão do formigamento, aquela questão da dormência, né, em alguma parte do corpo no momento do ataque de pânico. E também temos os sintomas cognitivos. Quais são esses sintomas? O sintoma mais comum no ataque de pânico é o medo de morrer, né? E aí tem medo de enlouquecer, tem medo de perder o controle. Esses sintomas do ataque de pânico, eles têm início repentino, né? Sem ter uma causa ali aparente para que eles apareçam, e ele tem duração curta. Porém, significa um grande sofrimento para aqueles que os têm. Tipicamente, a gente recebe no consultório pessoas que chegam com queixa de ansiedade, ainda não foram diagnosticadas, por exemplo, com o transtorno do pânico, mas as pessoas trazem, por exemplo, a situação que foram no hospital após ter uma crise como essa, né, e definem um pouquinho esses sintomas que eu falei agora para vocês. E às vezes, quando não se tem um olhar que há uma questão de fundo emocional e psicológico, os médicos falam que não, você não tem nada, você tá bem, pode ter sido um estresse, algum pico de ansiedade. Então, o que é que esse paciente pensa? Ele tá falando que eu estou louco, porque eu senti todas as sensações. E o paciente fica com essa sensação que está louco, fica com essa sensação de que naquele momento, se acontecer novamente o que aconteceu, ele vai morrer. Então, isso é muito persistente no paciente que apresenta o transtorno do pânico, certo? E aí agora eu elenquei aqui, eu gosto muito de fazer esse tipo de psicoeducação para que os pacientes até entendam melhor sobre os critérios, né, para a gente se ter um diagnóstico. Então, critérios para o ataque de pânico, eu elenquei aqui: palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, a sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico é algo muito comum, a náusea ou desconforto abdominal também, sensação de tontura, de irritabilidade, vertigem, que é a famosa tontura, ou o desmaio em si.
Também pode acontecer a questão da desrealização. O que é isso, Érica? Aquela sensação de realidade, né? Como se o paciente não soubesse onde é que está. Ou a despersonalização, que é estar distanciado de si mesmo. Pode acontecer aí essas duas situações. O medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, como eu já havia falado, e a parestesia, que são essas sensações de formigamento no corpo, também calafrios ou ondas de calor. Então, o período distinto de intenso temor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos sintomas que eu falei, eles desenvolvem-se e alcançam um pico entre 10 minutos. Então, você imagine que é uma sensação horrível você ter esses sintomas, né, aí num pico de 10 minutos, tá bom? Nós também temos tipos de ataque de pânico, certo? No que se refere à sua ligação com as situações. E são os ataques de pânico espontâneos, que seriam aqueles inesperados. Eles aparecem do nada eles chegam. Temos os ataques situacionalmente predispostos, que seriam aqueles que teriam maior probabilidade de ocorrer, né, em determinada situação. Então, se tem uma determinada situação que eu já sei que eu tenho ansiedade, que eu vou ter medo, ali pode ser uma situação predisposta para que eu tenha uma crise de ataque de pânico. Ataques provocados por estímulos que ocorreriam invariavelmente em respostas a determinado estímulo fóbico. Então, aqui está mais ligado à questão da fobia. Uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de ambientes fechados, essa pessoa pode, né, naquele momento também desencadear um ataque de pânico. Então, resumindo para ficar mais fácil, há basicamente 3 tipos de ataque de pânico no que se refere à sua ligação com as situações. Como foi dito na sessão anterior, há os disparadores por uma situação com ocorrência imediata, né, após a exposição. Há os situacionalmente predispostos, que tendem a ocorrer diante de determinada situação. E há ainda os inesperados, que ocorrem sem que haja nenhuma situação específica que os dispare ou torne mais prováveis, certo? Mas aí vamos atender a essa última questão que eu vou falar, que é o conceito diagnóstico, né? Como é que a gente pode ter a questão do diagnóstico do transtorno do pânico. Para que o transtorno de pânico seja diagnosticado, é necessário a presença de ataques de pânico inesperados e recorrentes, certo? Bem como uma ansiedade significativa relativa à possibilidade de vir a apresentar outros ataques ou uma alteração comportamental significativa derivada desses sintomas, certo? Então, é preciso esses critérios para se ter um diagnóstico. Quando vem primeiro para o psicólogo verifica, ele pode encaminhar para o psiquiatra, que o psiquiatra vai dar o diagnóstico, vai passar uma medicação e vai retomar para a terapia. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar, né, tudo bem fundamentado para que essa pessoa consiga viver melhor com a questão desse transtorno do pânico, que ela consiga entender e que aos poucos a gente consiga sucesso na realização desse caso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e eu continuo no próximo vídeo falando um pouquinho sobre o transtorno do pânico com agorafobia, tá bom? Porque esse aqui já ficou um pouquinho longo.